Vamos mergulhar juntos numa das histórias mais conhecidas e impactantes do livro de Gênesis, o Grande Dilúvio. É uma narrativa impressionante, que fala sobre um cataclismo que literalmente remodela o mundo, mas também sobre um novo começo que surge das águas. A história já começa com o aviso que dá um frio na espinha. A escala do que está para acontecer é monumental. Fica bem claro que o mundo, do jeito que existia, estava prestes a ter um fim absoluto. Então, a gente entra no primeiro ato, que podemos chamar de a ordem final. Aqui o foco é todo nas últimas instruções dadas a Noé. São aqueles preparativos finais, sabe? Bem na véspera da inevitável catástrofe. E tem um detalhe que nos dá a dimensão do tempo nessa narrativa. Noé tinha 600 anos quando o dilúvio começou. Pois é, 600. Essa idade, por si só, já destaca a era quase mítica em que esse evento todo se desenrola. A logística para salvar a vida na Terra é fascinante. A ordem não era simplesmente salvar um casal de cada bicho. Havia uma distinção bem específica: 7 pares dos animais considerados limpos e apenas um par dos impuros. Mas, no fim das contas, o propósito era o mesmo para todos: preservar a vida para o novo mundo. E aqui está a lista completa de quem estava a bordo. A arca não era só um refúgio para a família de Noé, não. Ela era, na verdade, um microcosmo de toda a vida terrestre, carregando as sementes do futuro do planeta. Eram 8 pessoas e um verdadeiro zoológico flutuante. E a contagem regressiva chega ao fim. Depois daquela última semana de espera, com todo mundo já a bordo, a promessa se cumpre. A espera termina e o dilúvio começa. Agora a gente entra no segundo ato. As comportas se abrem. A narrativa muda da preparação para a ação, para a execução avassaladora do dilúvio. A natureza do dilúvio foi total. A água não vinha só da chuva. A imagem das fontes do grande abismo se rompendo dá a ideia de que a própria terra estava se desfazendo, com água jorrando de baixo para cima e de cima para baixo ao mesmo tempo. Era como uma reversão da criação. E olha só, os 40 dias de chuva sem parar foram apenas o começo. Mesmo depois que a chuva parou, as águas continuaram subindo e dominaram a Terra por um total de 150 dias. E assim a gente chega no auge do cataclismo, um mundo inteiramente coberto por água. Não tinha para onde correr, nenhum lugar seguro fora da arca. O planeta inteiro estava submerso. Para se ter uma ideia da escala disso, a água subiu mais de 7 metros acima dos picos das montanhas mais altas. Imagina só, toda a geografia que a gente conhece simplesmente desapareceu debaixo de um único e imenso oceano global. A destruição foi absoluta. Toda a vida em terra firme foi extinta. E essa frase, "e ficou somente Noé", ela é muito forte. Ela ressalta a solidão e a responsabilidade gigantesca que estava nos ombros desses poucos sobreviventes. Mas a história chega a um ponto de virada. Depois de meses de escuridão e água por todo lado, a gente entra no terceiro ato, Sinais de Terra. É aqui que os primeiros vislumbres de esperança finalmente começam a aparecer. Essa aqui é talvez a frase mais importante de toda a história. Depois da destruição total, vem o ato da lembrança. É esse o momento que muda o destino do mundo, transformando o que parecia um fim em um recomeço. A primeira ação divina para reverter o dilúvio é bem sutil: um vento. É esse vento que começa o longo processo de secar a terra, sinalizando o fim da destruição e o início da restauração. A busca por terra firme é uma pequena história dentro da história, uma lição de paciência. Noé não age no impulso. Ele testa as condições metodicamente. Primeiro manda o corvo, depois as pombas. Cada tentativa é um passo muito bem calculado para garantir que o desembarque seria seguro. E esse é o momento icônico, a folha de oliva. Ela não era só um sinal de que havia terra seca em algum lugar. Era um sinal de vida nova, a prova de que a vegetação estava brotando de novo. E por isso se tornou esse símbolo universal de paz e de um novo começo. A narrativa faz questão de marcar a data exata, sabe? Isso enfatiza a importância desse novo marco zero para a humanidade. No primeiro dia do ano 601 da vida de Noé, a longa jornada finalmente chega ao fim. Na parte final, chamada Uma Promessa, a história se concentra na aliança divina que vai estabelecer as novas regras para esse mundo pós-dilúvio.
Interessante notar que o primeiro ato de Noé em terra firme não é construir uma casa, mas sim um altar. É um gesto de pura gratidão e adoração, um reconhecimento pela salvação e uma forma de dedicar o novo mundo à divindade. E em resposta a esse sacrifício, vem a promessa divina, a aliança, a garantia de que o ciclo de destruição em massa não se repetiria, estabelecendo uma nova relação entre o divino, a humanidade e o próprio planeta. Essa promessa é selada com a garantia da estabilidade. Os ritmos naturais do mundo que são essenciais para a vida são assegurados. Sementeira e colheita, as estações, dia e noite, esses ciclos fundamentais não seriam mais interrompidos. No fim, a história do dilúvio não é apenas sobre destruição, mas sobre o que é preciso para reconstruir. E isso deixa uma questão que ecoa muito além da narrativa antiga. Depois de uma destruição total, o que a renovação, de fato, exige?